Certamente, você já ouviu falar em estação espacial. Inclusive, recentemente, a NASA soltou uma notícia em que a Estação Espacial Internacional irá cair na Terra por volta do ano 2030. Mas o que você não imagina é como realmente é uma estação espacial. Quer saber mais? Então fica comigo até o final. Provavelmente na época em que você era criança, quando ouvia nas aulas de ciências o termo de estação espacial, pensava em uma espécie de aeroporto ou rodoviária onde os foguetes paravam, não é mesmo? Eu tenho quase certeza disso. Mas não é bem assim. A estação espacial realmente é um lugar em que os astronautas vão parar quando estiverem no espaço. Mas apenas quem para nela é a nave que levam eles, e não o foguete inteiro. Isso porque o foguete, após o lançamento da nave, volta para a Terra. Existem várias diferenças entre uma estação e uma nave espacial. Por exemplo, o sistema de propulsão, aquele sistema em que impulsiona o foguete, não existe em uma estação espacial. Por isso, os astronautas precisam de um veículo para transportar eles na viagem de ida, como na viagem de volta. Atualmente, existe apenas uma estação espacial em funcionamento, a Estação Espacial Internacional, ou somente a ISS, International Space Station. Ela é a maior estrutura montada pelo homem no espaço. O projeto da ISS começou em 1984, com uma proposta do então presidente norte-americano Ronald Reagan. E em 1988 começou a ser apoiado por outras nações, inclusive o Brasil. Porém, como nunca ajudou com sequer um parafuso, acabamos saindo da lista de colaboradores no ano de 2007. A ISS começou a ser construída no ano de 1998, em um esforço conjunto de 15 países, mas só foi oficialmente terminada em 8 de junho de 2011, com um custo de cerca de 150 bilhões de dólares. A estação foi construída peça por peça, sendo a maioria fornecida pelos Estados Unidos e pela Rússia, e ela está em órbita na Terra a cerca de 400 quilômetros de altitude, servindo basicamente como um hotel para os astronautas e um moderno laboratório para observação da Terra, dentre eles física, astronomia e muitos outros, colaborando para grandiosos estudos científicos. A estação possui 6 vagas de estacionamento de naves espaciais, 2 na parte americana e 4 na parte da Rússia, sendo monitorada pela NASA, a Agência Espacial Americana, e pelas agências espaciais da Rússia, Japão, Canadá e União Europeia. Com uma largura de 109 metros, 73 metros de comprimento e 20 metros de altura, e uma velocidade de cerca de 28 mil km por hora, a plataforma demora aproximadamente 90 minutos para dar uma volta ao redor da Terra. Ou seja, a estação espacial dá cerca de 15 voltas ao redor do nosso planeta em apenas um dia. E se você, assim como eu, é uma pessoa curiosa, se quiser ver a ISS da sua casa, é possível, e sem o auxílio de nenhum telescópio. A NASA tem um site em que indica as localizações exatas da estação, ajudando para quem quer ver a ISS da sua casa. A principal função da estação é servir como uma parada intermediária de missões espaciais mais avançadas. Ou seja, lá as agências espaciais dos diferentes países que citamos aqui, que monitoram a ISS, podem ter uma ideia da estrutura que será necessária para realizar algumas missões próprias. E também realizando pesquisas que ficariam muito mais caras e difíceis em naves individuais. A estrutura da estação espacial conta com braços robóticos, fazendo com que os tripulantes realizem as manutenções necessárias e também para ajudar a acoplar as naves espaciais. Mesmo sendo a única estação espacial em funcionamento, já tivemos algumas lançadas à órbita da Terra. Antes do projeto de apenas uma única estação espacial, a ISS, os Estados Unidos e a Rússia já tiveram algumas estações, e nem todas com sucesso, como por exemplo o projeto da estação Salu, saudação em russo. A plataforma tinha a forma de um cilindro de pouco mais de 14,5 metros de comprimento e cerca de 4 metros de diâmetro. E em uma de suas extremidades tinha um sistema de atração para as naves espaciais. A estação foi lançada em 19 de abril de 1971, com capacidade de suportar até 3 tripulantes por no máximo 2 meses. No entanto, as 2 únicas tentativas de receber tripulação falharam. A primeira leva de tripulantes decolou 6 dias após o lançamento da estação,
mas uma falha no sistema de acoplamento da nave espacial fez com que ela retornasse à Terra. A outra tentativa foi em 6 de junho do mesmo ano. A tripulação dessa vez, que contava com Georgy Drobovolsky, Viktor Patsayev e Vladislav Volkov, estava a bordo da espaçonave Soyuz. Eles conseguiram entrar na estação espacial e ficaram nela durante 23 dias, testando equipamentos e estudando os efeitos de um longo período de gravidade zero no corpo humano. Mas infelizmente, um incêndio na estação fez com que a tripulação voltasse para casa. Só que, para surpresa de todos, uma válvula da nave espacial se abriu, fazendo com que o ar vazasse durante a volta à Terra. E os 3 acabaram morrendo, pois na época os russos não usavam trajes espaciais pressurizados. Os anos se passaram e a tecnologia aeroespacial evoluiu e muito, até a criação da ISS. A primeira viagem inaugural da Estação Espacial Internacional foi no ano de 2000, sendo um americano e 2 russos a embarcarem na primeira missão espacial da estação. Da sua estreia, já se passaram por lá 250 pessoas, de 19 nacionalidades diferentes. Entre eles, um brasileiro, o ex-astronauta e atual ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Marcos Pontes. Em 2006, graças a uma parceria com a agência espacial russa Roscosmos, Marcos foi à ISS ao lado de um astronauta americano e outro russo, tornando-se o primeiro brasileiro a ir para o espaço. Lá, Pontes fez 8 experimentos científicos, criados por universidades e centros de pesquisas brasileiros. A missão foi rápida, durando apenas 10 dias, sendo que em 2 dos 10 dias ele permaneceu a bordo da nave de transporte. Claro, antes da gente continuar, se você está gostando do vídeo, deixa o seu joinha e comenta aí embaixo o que você está achando. Diferente do brasileiro Marcos Pontes, que foi a bordo de uma missão rápida, o tempo médio de uma equipe na ISS é em torno de 6 meses. Agora tem algumas pessoas que ficam um pouquinho a mais que isso, como por exemplo a ex-astronauta americana Peggy Whitson, que se tornou a pessoa que passou mais tempo na estação, ficando em órbita por 665 dias. Seja poucos dias ou muitos dias, você tem ideia de como vivem os astronautas no espaço? Ao todo, a Estação Espacial Internacional pode ter 6 ocupantes, sem contar os visitantes. E geralmente são militares ou cientistas extremamente treinados para lidar com a dificuldade do dia a dia. E cá entre nós, não são poucas não, hein? Além de terem que lidar com a microgravidade, ou seja, praticamente ficarem flutuando o tempo inteiro, eles ainda precisam seguir um horário rígido e dividido para a realização de exercícios físicos, pois com os efeitos da falta da gravidade, o corpo perde massa muscular e também perde cálcio nos ossos. Por isso, exercícios físicos diários ajudam a reduzir os problemas. Além da atividade física, os astronautas precisam de tempo para se alimentar e realizar as manutenções da estação, e ainda ter um tempinho para as pesquisas. Os alimentos dos astronautas geralmente são levados pelas equipes. E não são aqueles tubos de pasta que você já viu em algum desenho. Antigamente, as comidas eram realmente pastosas e levadas nesses tubos esquisitos. Essa gente inventa cada coisa. Mas com a evolução, hoje em dia comer no espaço está cada vez mais parecido com o que a gente é acostumado. Os alimentos passam por um processo para destruir os micro-organismos que possam gerar algum tipo de contaminação. Vegetais e frutas, que não precisam de refrigeração, são consumidos normalmente, além de barras de cereais e castanhas, por exemplo. Claro, as porções são feitas para serem comidas por inteiro e não serem mordidas, pois devido à gravidade, qualquer partícula de resto de comida poderia flutuar e obstruir as saídas de ar e contaminar os equipamentos. Alguns alimentos ainda, como leite e purê de batatas, são desidratados aqui na Terra e chegando no espaço são hidratados com água quente. Essa técnica, além de aumentar a durabilidade dos alimentos, reduz o volume e peso, facilitando o transporte. A Estação Espacial Internacional tem um sistema que reutiliza água e também utiliza de painéis solares para o fornecimento de energia. Mas a estação, que abrigou centenas de astronautas e auxiliou nos milhares de estudos feitos, está com os dias contados. Segundo a NASA, a ISS continuará em funcionamento até 2030, antes de ser lançada de volta ao Oceano Pacífico, no início de 2031. O local exato onde a estação deverá cair é conhecido como Ponto Nemo.
localização mais distante de qualquer continente ou ilha do nosso planeta. É o lugar onde os satélites antigos e detritos espaciais caem. Foi no ponto Nemo que a estação espacial russa, a Mir, no ano de 2001 caiu. Ainda segundo a agência espacial norte-americana, a aposentadoria da ISS marca uma transição para o setor privado comercial nas atividades na órbita terrestre. As estações espaciais privadas serão mais novas e exigindo menos peças de reposição, além da economia de cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, que serão gastos em outros campos do espaço mais profundo. E aí, gostou de conhecer mais sobre como é uma estação espacial? Então comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Abraço!